A Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a conhecida COP, chega à 28ª edição. Em 2023, acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, onde 193 países e 5 territórios apresentam os resultados dos atuais projetos de baixo carbono. Também buscam investimentos para os projetos futuros. Ainda debatem soluções para o aquecimento global, apontam os problemas dos outros e torcem para que os próprios não sejam expostos. Nesse episódio de Foco ESG, vamos saber a expectativa sobre o Brasil no evento. Como o país pode se destacar para conquistar investimentos e entender também a expectativa sobre a própria COP. Será que teremos acordos importantes? Quem nos conta é um dos profissionais que planejou as ações sustentáveis do Brasil esse ano, o Carlos Neto. Para mim, ESG nas organizações é sinônimo de transição para a economia de baixo carbono. Alguns fazem marketing, há estudos e relatórios de integridade, análise de integridade daquilo que as empresas declaram, onde a gente vê que há muita fumaça e pouca atitude. Isso vale para os estados também. Isso vale para aquilo que se discute numa COP. Então, o momento hoje é a gente transformar promessas em ações. Acho que a COP é essa grande oportunidade de transformar promessas que foram avanços, como eu te falei do Acordo de Paris, mas em atos, em atitude. E isso acho que está faltando. E um dos maiores estudiosos sobre ESG e sustentabilidade no país, o Fabrício Stocker. E essa discussão do ESG, ela tem colocado luz sobre o que as empresas de fato têm feito com relação à economia, a essa transição energética ou com relação à implementação dessas práticas de ESG. O governo brasileiro, de certa forma, ele sempre teve uma atuação, ele acabou perdendo nos últimos anos, agora ele está retomando novamente e ele acaba sendo essa mola propulsora para levar essas empresas e os cases de sucesso do Brasil para frente. Então, quando a gente fala que vindo a COP para o Brasil em 2025, ele vai trazer muita mudança, a gente não está falando só governamental, mas a gente está falando de desenvolvimento dessas empresas e desses cases, inclusive amazônicos, né? Esse é o momento do Foco ESG. Oi, bem-vinda, bem-vindo ao Foco ESG. Juntos chegamos a um dos momentos mais importantes do ano, porque agora tem o principal evento do mundo sobre o tema que a gente trata aqui, que é a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Essa é a edição de número 28. Então, a COP28, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. E nós vamos, é claro, discutir esse tema e quais aí as expectativas para o Brasil. Já está aqui comigo no estúdio o Carlos. Bem-vindo. Prazer, Pablo. Um abraço a todos que nos acompanham aqui. Parabéns pela escolha do tema e na expectativa desse grande encontro. Com o Fabrício, que está conectado direto do Rio de Janeiro. Bem-vindo. Olá, Pablo. Olá, Carlos. Prazer estar com vocês aqui, discutindo um tema super interessante, não mais do que nunca muito relevante agora também nesses dias atuais. A gente que está bastante inserido nesse tema, né, estudamos isso, a gente sabe bem a importância de uma COP, né? Nem todo mundo que nos acompanha aqui sabe. A gente pode dar uma breve explicação, né, de por que surgiu esse tema na ONU, por que ela decidiu fazer desse um dos seus principais eventos, e ele tem dado certo, Fabrício? Muito bem, então a COP, como você introduziu agora, né, que é a sigla para a Conferência das Partes, ele é um evento de importância global e que ele é realizado já anualmente aí, e a grande ganho que nós temos com ele é porque é um momento que nós conseguimos reunir líderes, autoridades e representantes aí de nações, de grandes empresas de todo mundo para discutir e tentar tomar medidas em relação às mudanças climáticas, né? Então, a gente sabe que isso não é uma discussão recente, né? A COP, de fato, surgiu como parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, lá na Rio 92, então já tem um bom tempo que a gente já vem discutindo isso, e ao longo do tempo ela vem ganhando algumas novas roupagens e começando a ver essa questão de discussão sobre mudanças climáticas, transição energética, e principalmente como colocar a pauta de sustentabilidade aí à frente das decisões
das grandes empresas e também dos governos, né? Então, essa conferência ela funciona como um fórum para negociação de acordos e definições de estratégias para lidar com essas grandes preocupações ambientais, né? Então, nós tivemos aí durante vários anos em diferentes lugares, a última COP que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, teve algumas decisões que inclusive vão permear as próximas aqui, com relação à questão de justiça climática, entre outros, né, até chegar o grande momento para nós aqui do Brasil, que vai ser a COP30 em 2025, que vai ser realizada na região amazônica, lá em Belém do Pará. Então, realmente, é um evento muito importante, né, a gente sempre, quem é da área de sustentabilidade, tem um olhar mais atento para esse evento, mas para quem estiver ligado aí sabe que todos os noticiários reportam muito sobre o que está sendo discutido e o que é esperado aí de decisões dessas COPs. E começou até a ser mais noticiado justamente quando, que a gente até aquele tipo de relação que a gente não sabe quem que começou, né? Mas quando as COPs passaram a exigir das empresas, e aí o mercado financeiro acabou gerando o ESG, aí é que realmente esse tema começou a invadir a massa, né, Carlos? O que você tem achado disso? Pablo, assim, o psicanalista Lacan escreveu certa vez que, né, o desejo quanto realidade, ele não é da esfera das palavras, mas dos atos. Para mim, ESG nas organizações é sinônimo de transição para a economia de baixo carbono. Alguns fazem marketing, há estudos e relatórios de integridade, análise de integridade daquilo que as empresas declaram, onde a gente vê que há muita fumaça e pouca atitude. Isso vale para os estados também. Isso vale para aquilo que se discute numa COP. Então, o momento hoje é a gente transformar promessas em ações, porque o Acordo de Paris foi muito importante, definiu metas climáticas, as empresas têm se comprometido com net zero. E aí eu falo de Apple, o governo brasileiro também, de matamento zero em 2030, que é um conceito que a gente precisa ainda aprofundar. Mas a grande oportunidade de uma COP é você reforçar os compromissos já assumidos e as atitudes em relação a esses compromissos, até porque a ciência, e aí a gente tem um painel intergovernamental de mudanças climáticas, são cerca de 286 cientistas de 66 países que têm alertado, têm trazido insumos, a ciência tem trazido aquilo que de fato a gente tem vivido e aquilo que nos espera se não houver uma mudança de atitude na produção. Por isso que eu acho que a COP é essa grande oportunidade de transformar promessas que foram avanços, como eu te falei do Acordo de Paris, mas em atos, em atitude. E isso eu acho que está faltando. Pois é, e inclusive, até para eu que sou jornalista, viu, Fabrício, quase que virou um merchan a empresa dizer que está indo para a COP, viu? Porque é muito comum para a gente. Olha, a gente está indo para a COP, a gente vai levar o case e tal, né? Mas como é que realmente o Brasil está sendo representado por essas empresas nas COPs, hein? Eles realmente estão levando informações e atos, né, feitos, até de qualidade, a gente pode usar esse adjetivo, né? Como é que realmente está essa nossa participação, nem digo de governo ainda, mas de empresa? Tem uma grande expectativa, e agora, né, ainda que a sua pergunta seja muito inteligente, Pablo, a gente tem, né, e essa discussão do ESG, ela tem colocado luz sobre o que as empresas de fato têm feito com relação à economia, a essa transição energética ou com relação à implementação dessas práticas de ESG. O governo brasileiro, de certa forma, ele sempre teve uma atuação, ele acabou perdendo nos últimos anos, agora ele está retomando novamente, e ele acaba sendo essa mola propulsora para levar essas empresas e os cases de sucesso do Brasil para frente. Então, quando a gente fala que vindo a COP para o Brasil em 2025, ele vai trazer muita mudança, a gente não está falando só governamental, mas a gente está falando de desenvolvimento dessas empresas e desses cases, inclusive amazônicos, né? Então, algo que já tem um certo espaço que acontece, né, dentro dessa grande conferência, né? Tem espaços em que vão determinadas empresas, então a gente tem participação, por exemplo, da Natura, que a gente estava conversando, o Carlos conhece também a pessoa que vai estar lá responsável, que são pessoas que já têm alguns cases, têm algumas seleções exatamente do que eles querem discutir e levar para esses momentos, mas nós sabemos também que lá dentro dos bastidores, dependendo de como é organizado internamente os pequenos eventos dentro da COP, a gente acaba tendo até uma certa fragilização de que tipos de setores vão estar discutindo, vão ter mais espaço para discutir em detrimento de outros que às vezes têm um poder político e econômico mais forte. Então, até mesmo dentro desses espaços da COP, a gente precisa
batalhar um pouquinho mais para ter essa igualdade entre segmentos, entre empresas, para discutir mais questões relacionadas a impacto social, até mesmo de empreendedorismo, porque a gente sabe que essas pequenas ações também contribuem para essa grande agenda que nós temos aqui de mudanças climáticas, né? Pablo, eu quero, acho que esse ponto que o Fabrício coloca é muito relevante, porque nós temos bons exemplos. E eu acho que eu gosto de trabalhar muito nessas boas e grandes referências. A gente tem muito para avançar em relação à integridade dos relatórios, à governança das empresas em relação a ESG. Mas, por exemplo, tem um bom projeto que eu tive contato, que para mim ele se destaca, que é o Inova Amazônia do Sebrae. O Sebrae mapeou 250 startups que têm atuado na Amazônia Legal, e é bioeconomia pura, ou seja, na área de cosmético, área farmacêutica, de bioenergia. Então, eles mapearam 250 startups, 73% já aplicados, já estão em atuação, e eles analisaram todo o plano de negócios para chegar a esse número de 250, ou seja, receberam cerca de 1.000 projetos, fizeram análise, a seleção, 250 planos de negócios analisados, e agora o que eles precisam? De capital para ganho de escala. E, para mim, a solução da Amazônia, a solução em relação ao desmatamento está na bioeconomia. O Fundo Amazônia ele foi criado, um dos princípios foi investir na bioeconomia. Uma árvore mogno que é derrubada é R$20 mil. 5 árvores, um carro popular. Ou seja, que alternativa você traz para aquela comunidade que está lá, para aquelas pessoas que vivem ali. A bioeconomia é a solução. Então, nós precisamos selecionar bons projetos de bioeconomia. Temos esse exemplo do Sebrae, que é um de vários, mas para mim ele se destaca. O Sebrae estará na COP. Recentemente, eles estiveram agora no evento do governo da Noruega, da Câmara de Comércio Brasil-Noruega, e foi muito bem avaliado esse projeto. E eu acho que é isso. E agora selecionar esses projetos e buscar esse ganho de escala, porque é isso que vai fazer de fato a diferença. Sem querer me alongar, um outro exemplo importante é a questão do reflorestamento. A gente fala muito do desmatamento e tem que falar, mas existe uma possibilidade enorme de PPPs, parcerias público-privadas para o reflorestamento. Aliás, esse vai ser outro tema importante na COP, de fundos, de recursos para programas de reflorestamento. E aí, a gente precisa regular o mercado do crédito carbono no Brasil. A Comissão de Meio Ambiente do Senado agora já deu um primeiro passo. Eu entendo que até a COP isso deveria ser deliberado, votado no Legislativo, porque com a regulação do mercado do crédito carbono, com os avanços e retrocessos, enfim, isso cria uma oportunidade grande de projetos de reflorestamento, porque o município tem alçada para reflorestar. O município não tem muitos instrumentos em relação ao desmatamento, isso é mais do governo estadual e do governo federal, mas para reflorestar, nós temos essa possibilidade. Então, isso é recurso para o município, é recurso para as empresas, porque isso é crédito, isso é recurso. Então, eu vejo aí essas boas possibilidades. Bem interessante, Carlos. Tanto, né, das empresas, algumas delas aí, então, convocadas pelo Sebrae, tanto também dos municípios, por conta desses trabalhos que nos parecem pequenos, mas que podem se tornar muito grandes, né? E já que você falou de reflorestamento e desmatamento, a gente sabe que o Brasil vai ser muito cobrado sobre isso, né? Já foi bastante. Agora a gente deve levar um dado positivo de que desmatamos menos 50% quase nesses 10 meses. Só que ainda assim aqui internamente, a gente sabe, né, Fabrício, que, por exemplo, o nosso Pantanal está em chamas. O nosso Cerrado cada vez mais ocupado. E a gente sabe que ele é a caixa d'água do Brasil, né? E enquanto essa informação não chega para o grande público, para que cuide também, a gente está em risco aí, né? Essa informação, será que esse ano ela vai mais honesta, inclusive, né? Para aqueles que estão lá vendo os painéis do Brasil e incluindo os investidores? Essa é mais uma discussão muito interessante, Pablo, mas que a gente precisa ficar muito atento com relação a como esses dados são apresentados. E aqui já vou fazer um gancho com o que o Carlos fala bastante também sobre integridade, sobre transparência, e quando a gente pensa nos relatórios de sustentabilidade, porque os próprios dados dos governos e os dados que são
fornecidos nas próprias discussões das COPs, eles de certa forma eles acabam sendo um pouco mascarados por uma condição de que eu estou apresentando uma determinada evolução, mas às vezes eu não apresento qual é o meu histórico, não estou apresentando às vezes qual é o meu ponto de partida. Então hoje falar que o Brasil teve nos seus últimos meses, 10 meses, 49% de desmatamento, é uma conquista, é um número positivo, mas ele é um número muito aquém do que nós necessitaríamos ter para, de fato, começar a ter um tipo de mitigação climática, né? Para tentar reverter essa situação. Então, quando a gente fala de esforços que todas as empresas e estados, né, pelo mundo têm aí para conseguir diminuir e alcançar a nossa meta de graus, por exemplo, aqui do mundo, a gente ainda tem um trabalho muito grande com relação a isso, mostrar exatamente a partir de qual ponto que eu estou partindo até para quanto que eu quero alcançar nessa minha meta, né? Com relação aqui no Brasil, a gente de fato espera apresentar dados ainda mais robustos e claros, né, transparentes aí principalmente na COP, e de novo, eu acho que essa nossa meta até mesmo de trazer e reduzir muito mais ainda e ter esse panorama, né, mais regulado, digamos assim, com relação a essas emissões e desmatamento e tudo mais, a gente tem uma possibilidade de ter um ganho, que eu digo assim, até mesmo de reputação que nós temos para o mercado. Nós sabemos que o Brasil, voltando a ter essa reputação mais, não vou nem dizer ilibada, mas uma reputação de fato que seja credenciado a um país que se preocupa com questões climáticas e ambientais, nós vamos conseguir atrair cada vez mais investidores, né? E falar de ESG é falar também de investimentos, seja investimento por empresa de capital aberto, seja investimentos de países mesmo que aí estão tentando trabalhar com energias renováveis ou qualquer outra aí dentro dessa nossa pauta. Pois é, a gente teve inclusive nas últimas edições das COPs uma pegação no pé, logicamente justa, né, de outros países por conta até do termo que criaram para nós, né, a pedalada climática, né? Esse ano a gente está levando, então, um número, né, mais justo, Carlos, e até você pode comentar como alguém que trabalhou ali junto com a ministra, né, de outras ações que podem parecer mais coerentes para o mundo? Para as pessoas que nos acompanham aqui, Pablo, Fabrício, eu vou trazer à memória o filósofo Maquiavel. Quando ele escreveu O Príncipe, no século XVI, ele trouxe um conceito muito interessante, que é o conceito de virtude, que a gente traduz para virtude, que é essa capacidade de planejar e executar bem o que foi planejado. Segundo Maquiavel, quanto maior a nossa virtude, menos suscetíveis nós seremos em relação à fortuna, ao destino, aquelas variáveis que a gente não controla. O que Maquiavel está dizendo? Planeje, execute o que você planejou, porque você será menos frágil àquilo que alguns chamam de sorte ou azar. Então, por exemplo, se aumenta a questão das queimadas, né, o que a gente viu em São Sebastião, né, no último verão e que, infelizmente, pode acontecer, né, no próximo verão de novo. Então, o que Maquiavel traz é a necessidade de planejar. A grande vitória da primeira gestão da ministra Marina Silva foi a redução de desmatamento na Amazônia, porque foi criado o PPCDAM, que foi um plano discutido com a sociedade, envolvendo governadores de estado, envolvendo a sociedade civil, que reduziu em 73% o desmatamento. Bom, agora o atual governo herdou, porque a medição é feita de agosto a julho do ano seguinte. Então, nós tivemos uma herança de um aumento de 6 mil quilômetros quadrados de desmatamento. A boa notícia que a gente vai levar para a COP, isso é importante, inclusive em relação a novos apostos no Fundo da Amazônia, é que nós, nesse período, dado o resultado deste ano, uma inflexão, ou seja, uma redução de 22%. E a gente precisa sinalizar que na Amazônia houve uma redução. Mas como você e o Fabrício lembraram bem, a gente tem um cerrado, nós temos os outros biomas, a situação do cerrado ela é muito crítica, a situação de queimadas no Pantanal também. E qual é a novidade agora, né? É a criação de um plano não só para a Amazônia, mas para cada bioma. O do Cerrado vai ser entregue agora nos próximos 2 meses. Vai ser entregue o plano do Cerrado, que é mais urgente em função do desmatamento no Cerrado, que está batendo recorde, mas os outros biomas, os outros 3 biomas serão entregues também. Isso, a população tem acesso a esses planos e esses planos contemplam metas, contemplam ações e o governo será julgado pela capacidade, aí, lembrando Maquiavel, de executar bem, porque às vezes a gente joga a responsabilidade na sorte ou no azar. É o ninho e tal. É lógico que tem variáveis que a gente não controla, mas a gente não pode acreditar a situação que a gente vive a essas variáveis, né? É como a Greta fala muito isso, né? Aquela superfície de gelo
do rio que congela e você vai ali andando, você não sabe até quando, em determinadas regiões, você vai aguentar a pressão. Então, eu entendo que é uma boa notícia você reverter a linha em relação à Amazônia e se comprometer com a entrega dos planos para os outros biomas também. Esses fundos, eles, por exemplo, o da Amazônia, ele é efetivo, Fabrício? E aí, por isso que eu pergunto, né? Outros fundos realmente nos ajudariam? Ou o Brasil deveria cobrar outras situações, como, por exemplo, até um fundo de perdas e danos, que a gente também já acabou citando aqui, que agora, né, esses extremos climáticos vão acontecer cada vez mais. E o Brasil é um dos países que não está dando conta disso, né? Perfeito. Uma grande discussão que nós temos, inclusive, expectativa para essa próxima COP e para as próximas ainda, né, recentes, é com relação a tornar a COP mais inclusiva com relação à análise de seus impactos e a quem vai ser direcionado esses fundos principalmente, né? Então a gente já tem, né, a grande discussão sobre, né, limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, né? Então a gente já sabe teoricamente qual que é a meta, né? Então a gente tem que desenvolver agora o nosso roadmap, ou seja, como que vai fazer para que esses países consigam alcançar isso. Uma coisa é um país desenvolvido, rico, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, definir as suas metas e pensar em como eles vão fazer a transição da sua economia para baixo carbono. Outra coisa é esperar isso que de países mais vulneráveis em desenvolvimento consigam fazer isso. Então, a grande discussão lá sobre a criação desses fundos, assim como tem o Fundo Amazônia, para privilegiar, de fato, para incentivar que esses países consigam colocar essas ações também em ação, né? Isso é muito importante. Agora, quando a gente fala desse fundo de perdas e danos, por exemplo, a gente começa a ver que a COP, de certa forma, a gente está conseguindo colocar um pouco mais no centro das discussões, de fato, as pessoas, a natureza e as comunidades que estão em sua volta. E quem mais tem sofrido isso, de fato, são os países em desenvolvimento. Então, a justiça climática vem debater, de fato, como que eu consigo criar um fundo e reverter parte desses investimentos para essas pessoas aí que são mais vulneráveis, né? Então, eu sempre bato de novo na tecla de como vai ser importante nós termos a COP aqui no Brasil, porque nós vamos discutir de novo com comunidades locais, com povos indígenas, algo que os países geralmente discutem e estão muito longe dessa realidade. Então, a gente precisa trazer essas discussões para, de fato, para os lugares onde estão mais sendo afetados, né? Então, teve aquela cena icônica de últimos pronunciamentos da ONU, lá que tinha um dos representantes de países que ele estava falando de uma região que ela estava totalmente acima mais do nível que era esperado para a ilha onde ele estava, então ele estava quase que sufocando, e é quase isso que a gente tem em alguns países, né? Eles foram muito explorados durante muito tempo e agora, para ele conseguir sair dessa situação que ele está, ele precisa de fato de muita ajuda. Então não é nem compensação, é de fato uma ajuda para conseguir fazer com que esses planos aí sejam implementados por todos os países, né? Ainda sobre isso, até sobre essa diferença que o Fabrício falou, de compensação, de ajuda, vou te fazer uma pergunta de mesa de reunião de ministério. Será que, para a gente conseguir ajuda ou uma compensação de outros países mais ricos, projetos fechadinhos, como um Fundo Amazônia, eles atraem mais do que a gente ir lá fazer um grande discurso de que somos um país subdesenvolvido e precisamos de dinheiro? Quem me ajuda? O Fundo Amazônia, Pablo, né? É resultado da credibilidade. Credibilidade que tem como sustentação o resultado. E é triste um país que necessita de recursos você questionar o Fundo Amazônia ter ficado tantos anos parado, né, com recursos importantes para desenvolvimento da economia na Amazônia legal. Só que a gente tem o desafio da desburocratização, de fazer esse recurso chegar naquilo que, como a gente comentou aqui, faz a diferença, que é em ações, em projetos de bioeconomia. Então, você tem os editais, você tem que encaminhar os projetos. O próprio Sebrae é um exemplo desse projeto Nova Amazônia, que está buscando recurso do Fundo Amazônia, porque a necessidade de capital para esse ganho de escala é muito grande, né? E ali é, de fato, bioeconomia. Então, com o resultado que nós temos visto agora, né, eu entendo que a gente pode, sim, buscar. Aliás, a própria chegada da ministra Marina Silva no Ministério trouxe mais aportes.
Você tem a Alemanha, você teve o compromisso do governo norte-americano, você tem a França, né? A Espanha também já sinaliza. E a COP é o grande momento da gente mostrar o que está sendo feito, dessa retomada, né, de um maior controle do governo brasileiro. E aí eu vejo com muita esperança, porque a gente ali vai, né, na indignação e na esperança. Dizem que a indignação e a esperança são irmãs gêmeas. A gente precisa estar consciente, indignado com o que está acontecendo. Aliás, hoje isso é um relatório da ONU que eu ainda não li, mas na chamada diz que a probabilidade de chegar a 1,5 é de 14%, que é o teto, né, da média de aquecimento do clima. Então, a gente tem muito por fazer aí. Mas a ideia é que os países sejam avaliados nas suas metas. Ou seja, que a ONU atue mais fortemente na análise das metas de cada país. Isso é bem importante. Depois, nas estratégias voltadas para a adaptação climática. Por exemplo, o lançamento do plano de transformação ecológica, que eu chamaria de plano de transformação para a economia de baixo carbono, que foi apresentado pelo Ministério da Fazenda, mas que envolve vários ministérios, é outra coisa importante. As empresas precisam de recursos, precisam de investimento para renovar a sua planta, para capacitar a sua mão de obra. Então, o plano que foi apresentado, ele nos dá esperança e é um sinal também lá, né, na COP, em Dubai, de que algo precisa ser feito. E por último aqui, eu digo que um programa de trabalho que já foi discutido na pré-COP para a mitigação dos riscos climáticos, é isso que o Fabrício fala, da chamada justiça climática. Vocês terem uma ideia, o CEMADEM mapeou, lá de São José dos Campos, 1.038 municípios brasileiros em risco climático. É o que a gente vê no verão aí. E aí, qual é a ação emergencial para esses municípios que já estão mapeados? Um sistema de alarme, de alerta, rota de fuga para essas comunidades, ou seja, como é que você faz? Então, assim como a gente tem o Conselho de Segurança Alimentar, eu acho que é mais do que urgente um Conselho de Segurança Climática, em especial para atender esses que vão sofrer com as tragédias climáticas que a gente tem visto. Certo. Bem interessante, hein, Fabrício? Como é que você tem visto isso, inclusive, até o plano de transformação ecológica, que eu acho bem interessante, e que tem a ver com isso que a gente estava falando. Porque também, agora estão levando para essas reuniões, né, realmente programas aos quais os investidores sabem para onde está indo aquele dinheiro que eles acabam desempenhando ali, né? Ou seja, diríamos que tem um resultado no final, não é apenas um dinheiro cedido a alguém. Será que assim funciona mais, até para que o Brasil saia com mais esperanças desse atual evento? De fato, é esse tipo de movimento que a gente vê que tem funcionado muito bem e que diversos ministérios têm feito isso, né? Então, o Carlos falou da iniciativa do Ministério da Fazenda, tem iniciativas do Ministério da MDIC, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Então, teve lançado recentemente uma consulta pública sobre a emissão de selos de produtos sustentáveis e selos de produtos da Amazônia, que de certa forma é uma tentativa de o quê? Colocar investimentos e colocar esses produtos dessas regiões mais em evidência. Só que quando a gente fala de receber, de novo, né? Receber dinheiro, receber investimento, a gente precisa ter esse projetinho muito bem fechado, com expectativas, com a nossa gestão de stakeholders, com a gestão de risco, para saber exatamente quando eu receber esse dinheiro, aonde eu vou aplicar, o que eu vou fazer, que retorno eu vou dar e qual que é o impacto que eu vou ter, né? Recentemente teve o lançamento, por exemplo, do BNDES, de um fundo, na verdade, de investimento de quase 5 bilhões para a COP que vai ser aqui no Brasil, por exemplo. E quando você vê isso, né, a expectativa de quem é da área, pensa, nossa, quanto negócio vai conseguir ser impactado com esse investimento, né? E quando você vai analisar mais a fundo, até pelo próprio discurso lá do governo do estado, mas você vê que é um investimento para a cidade com relação ao evento. Então, para receber melhor os participantes com relação à hotelaria e outras coisas, você pensa, esse dinheiro poderia ser aplicado para tantas outras coisas que trariam também um reflexo muito grande para a própria COP, ou seja, desenvolver melhores os cases locais dessa região, ou regionais, ou seja, essa discussão que remete de novo ao tema que nós temos pendente ainda da última COP, que é a criação do Fundo de Compensação Climática, que eu vou falar que vou dar dinheiro, mas ainda não disse como, nem quando, nem para quem. E esse é o problema que nós temos ainda de alguns projetos vendidos via governo ou em parceria com empresas que ele tem, de certa, essa criação do fundo ou do programa, mas não tem muito bem mensurado como ele vai ser aplicado, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos. É claro, isso não é só do Brasil, do mundo todo, mas a gente precisa olhar com um olhar mais crítico ainda a isso.
Carlos? Para esses projetos de transformação para a economia de baixo carbono, para a bioeconomia na Amazônia Legal e em outros biomas, a gente precisa de recursos, isso é fato. E eu quero ver com muita atenção na COP essa discussão do Fundo de Perdas e Danos, que na pré-COP isso foi bem, digamos assim, debatido, e os países desenvolvidos admitem hoje que existe uma conta a ser paga. Por quê? Porque esses países, desde a Revolução Industrial, eles impactaram muito na emissão de carbono. Muito. Nós aqui somos impactados. Quando a gente fala desses 1.038 municípios que sofrem e que estão em estado de emergência, eles são impactados por um sistema global. Então, nós sofremos o impacto desse país no seu processo de desenvolvimento. Além disso, nós hoje não podemos contar com os recursos naturais que eles degradaram, que eles contaram, porque se nós fizermos isso, é o caos. A gente discute, por exemplo, a exploração de petróleo, de combustível fóssil na foz do Amazonas. Isso é um debate. Anos atrás, a gente não teria esse debate. Então, existe um compromisso, e eu verei com muita atenção esse debate, essa conversa, porque nós precisamos de recursos. Do dia 30 ao dia 2, vão ser os encontros multilaterais, as conversas com o chefe de Estado. Depois nós temos os painéis temáticos, educação, agricultura, infraestrutura, finanças, até ali o dia 8, e aí até o final da COP, a formulação do documento final, que aí a gente vai poder analisar o que andou de fato, o que não andou, mas fundamentalmente no reforço dos compromissos. Eu espero que, além desse fundo de perdas e danos, nós tenhamos sim um sistema de avaliação dos países muito claro para a comunidade internacional dos países que estão cumprindo, né, com as suas obrigações, os países que não estão cumprindo, e aquilo que pode haver em relação à retaliação. A gente sabe que o Estado ele é soberano. A gente sabe que numa democracia a Argentina acabou de fechar as urnas, né, com o resultado da eleição. Isso traz impactos também. Como é que vai se posicionar o novo governo? E nesse período agora, Pablo e Fabrício, a gente vai estar discutindo o acordo com a União Europeia, que vai ser durante o período da COP. Sim. Com o resultado da Argentina, como é que fica? E ali, digam que é protecionismo ou não da União Europeia, o fato é que isso que o Fabrício trouxe e alertou do consumo de produtos com certificado ambiental, isso é para valer. Eu vi reuniões ali no gabinete de representante do Parlamento Europeu, de ministros de estados europeus, onde esse é um assunto que vem para ficar, não adianta. Diga que é protecionismo, mas o fato é, isso legislação já aprovada, já votado, e nós teremos muita dificuldade nos nossos produtos se nós não tivermos os selos, as exigências de certificação ambiental que a União Europeia tem cobrado. Para isso a gente precisa de recursos, para transformar a produção. Então, o quebra-cabeça ele vai se fechando, mas a gente precisa ter atenção nesses movimentos aí. Mas eu celebro de forma muito positiva as exigências que a União Europeia tem feito em relação à certificação dos produtos para exportação. Te entendo. Inclusive, até quando dizem, né, que, mas... Por exemplo, com as cobranças que deveríamos fazer aos países que não estão cumprindo suas metas, né? E que aí tem gente que diz, mas eles não são penalizados quando não cumprem? Quem sabe agora, inclusive, por conta de mercados mesmo, né? E desses selos, como por exemplo da União Europeia, isso vai acabar se controlando de maneira mais natural, Carlos? A realidade se impõe. Isso deve valer para estados, isso deve valer para empresas também, para que o consumidor tenha visão, para que o consumidor tenha clareza. O terceiro setor é muito importante nessas verificações das ações de integridade das empresas, dos relatórios, esses fundos de investimento, né, que têm investido em empresas, o compromisso delas também. Então, por exemplo, eu vim de banco. E eu aprendi em banco que você, para ter a meta macro, e a gente está falando aí de desmatamento zero em 2030, é preciso saber qual é a meta em 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, até chegar a 2030. Né? E outra coisa, olhando o micro que você chega ao macro. Eu sonho com um dia que nós teremos meta de desmatamento e reflorestamento por município. Aí por bioma, que aí o PPCDAN é muito importante. O plano por bioma é muito importante. Para o governo de estado, para o governo federal,
para que o governador preste contas, para que o prefeito preste contas e para que as empresas, nos seus relatórios, também possam prestar contas. Porque o que está acontecendo é que o risco é a gente jogar para 2030 e chegar lá, quem que vai estar lá para ser responsável? Por isso que esse termo de ambição de chegar a uma meta é indevido. A própria ministra Marina fala sobre isso. Não é ambição, é responsabilidade urgente de fazer valer essas metas. Então, se a gente chega com 14% de possibilidade, é sinal que a gente vai ultrapassar. E se ultrapassar, os efeitos serão ainda piores e mais perversos. Principalmente, como o Fabrício lembrou, para esses que pagam a conta, que estão nas encostas e que sofrem muito mais os efeitos climáticos. Por isso que é importante falar de justiça climática. É verdade, quem está numa situação que nem a nossa não tem que ter ambição, a gente está pedindo socorro mesmo. Fabrício, apesar disso, né, uma última consideração para a gente encerrar, então, do que você espera, né? Sei que justiça climática é uma preocupação sua. Com certeza. Bom, até um ponto aqui para linkar com a última fala do Carlos, que eu levanto muito a pauta, vocês sabem, né, sobre a discussão sobre o ESG, que não é modismo, ainda que muita gente diga, né, é um novo conceito, mas para problemas que nós já temos há muito tempo, mas o meu olhar de esperança e de credibilidade sobre essa pauta, porque eu nunca vi tantos stakeholders de diferentes frentes discutindo sobre essas mesmas pautas. Ou seja, hoje nós temos organizações da sociedade civil, empresas estatais, temos aqui a administração pública, temos empresas privadas de grande, médio e pequeno porte, todas conversando, de certa forma, né, cada uma com a sua dificuldade, com a sua limitação, com a sua maturidade de negócio, pensando em como que eu consigo colocar, de fato, essas ações de ESG, que a gente sabe que, no fundo, a grande pauta do ESG ainda tem esse apelo muito mais ambiental, porque o ambiental tem reflexo na sociedade, nas questões das comunidades, e a gente só consegue fazer isso por uma boa gestão e governança. Então, aqui, o que o Carlos disse lá do começo, né, o ESG ele tem bem sido trabalhado, inclusive nas COPs, sobre a discussão da transição energética e de carbono, mas a gente tem uma necessidade muito grande ainda de começar a fazer isso mesmo que ele estava falando, que é olhar para o micro e pensar o que eu posso fazer dentro do meu contexto, né? Eu brinco com meus alunos em sala, porque assim, eu dou aula de ESG e sustentabilidade, nós falamos de tudo, falamos de desmatamento, Amazônia, de logística reversa e tudo mais, só que o aluno ele não para pensar que às vezes ele faz uma compra em uma empresa, um e-commerce lá da China, ao invés de comprar de um pequeno comerciante aqui local, ou seja, qual é o meu papel dentro dessa pauta, dentro dessa discussão? E quando você pega uma grande empresa que está em uma determinada região, quando ele assume o Pacto Global, ele tem que ter muito claro como eu posso contribuir para o Pacto Global na minha região, para, né, restaurar, seja o bioma, o reflorestamento aqui da minha região ou ao longo de toda a minha cadeia. Então, essa realidade que os stakeholders estão começando a ver e trazer mais para dentro de si, acho que é o que eu vejo que tem um potencial de alcance e que, de certa forma, a COP está se encaminhando um pouco mais para isso. Se você pegar o cronograma da COP, a gente consegue ver que os dias eles são muito organizados com discussão de diferentes temáticas. Então, não fica discutindo só sobre clima, mas sobre todos os reflexos que ele tem aqui em toda a sociedade, né? A situação vai se apertando, isso vai ajudar, né, Carlos? Pablo, olha, para quem está nos ouvindo e olhando o mercado de trabalho, tem duas questões para mim que são matriciais, que vai permear a atuação profissional daqui para frente de forma muito intensa. Uma é a questão da inteligência artificial na área tecnológica. É uma revolução que a gente ainda não consegue alcançar os efeitos e os impactos. E a questão ambiental. A questão ambiental a gente consegue tatear mais porque a ciência está trazendo dados e questões muito concretas. Inteligência artificial ainda menos, mas será impactante. Então, eu vejo que é muito importante as pessoas se envolverem nesse tema, porque isso vai afetar o mercado de trabalho, vai afetar a vida profissional dessas pessoas, e eu celebro, né, cursos, instituições que eles fazem integração entre governança, o social e o ambiental. Eu vejo com muita preocupação quem bloca, né? Então você bloca esses três elementos, mas na verdade eles convergem, eles estão em diálogo. E mais, assim, é fundamental que você, profissional da empresa, olhe a sua organização de forma crítica, mais produtiva, positiva. Eu vou contar rapidamente algo que eu vi quando o Papa Francisco foi eleito Papa, e ele trouxe o conceito da palavra pontífice, que para mim sempre foi irrelevante. E ele falou, olha, eu sou conhecido como sumo pontífice, aquele que faz a ponte entre o reino dos céus e o reino da terra. Mas isso é uma questão de religião, você pode acreditar ou não. E aí vem um grande barato da fala dele. Todos nós somos desafiados a sermos pontífices entre o mundo das ideias, o mundo da subjetividade, o mundo material,
o mundo real para transformá-lo para melhor. Tem gente que é pródigo em ter ideias e não consegue implementar nada. A gente falou disso agora há pouco. Não adianta ter só a palavra e você não implementar. Tem gente que faz as coisas do mesmo jeito, da mesma forma como sempre foi feito, sem aperfeiçoar, sem dialogar com as mudanças que estão acontecendo. Todos nós somos desafiados a fazermos essa mudança, sermos pontífices entre o mundo da subjetividade, o mundo das ideias e o mundo material. E a educação é fundamental para que isso aconteça. E é por isso que esse programa é importante, é por isso que esse debate é importante, e é fundamental que cada um, no seu posto de trabalho, na sua atuação, desenvolva essa missão Sim. de ser pontífice. Esse propósito, né, que é de todos, até porque, né, a Terra é a nossa casa, então a gente precisa dela, né? E não são só as gerações futuras, a gente precisa agora. Sim. Não é? Fabrício, muito obrigado pela tua disposição, pelo teu conhecimento compartilhado aqui com a gente. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês aqui. A gente se vê mais vezes então, por favor. E Carlos, também muito obrigado pela tua disposição em ter vindo aqui compartilhar tanto com a gente. Pablo, parabéns pelo programa, parabéns por trazer esse debate, e a gente precisa de informação de qualidade, e eu fico muito grato de poder contribuir e aprender com vocês. E Fabrício, obrigado aí por compartilhar aí a mesa. A gente se vê então na agenda da sustentabilidade, né? E você também, que esteja com a gente. É que bom que você já está aqui demonstrando que está preocupado com o nosso futuro. Vamos juntos. E para você não perder nenhum conteúdo nosso lá no YouTube, clique no sininho. Assim você sempre será avisado. E nas redes sociais também procure por nós. É só você buscar pelo SBT News. A gente se vê aqui no SBT.